encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Connie Zweig e Jeremiah Abrams, tradução de Merle Scott, editora Cultrix, canal Le Conde. Capítulo 36. Os perigos da inocência. Rolomei. A percepção de que a existência humana é composta de alegrias e de aflições é um pré-requisito para aceitarmos a responsabilidade pelas consequências das nossas intenções. Minhas intenções às vezes podem ser más. O dragão ou a esfinge dentro de mim estão rugindo e ocasionalmente se expressam. Mas devo fazer o melhor possível para aceitá-las como parte de mim mesmo, em vez de projetá-las sobre você. O crescimento não pode ser uma base para a ética, pois o crescimento é tanto o mal quanto o bem. A cada dia que passa, crescemos rumo à enfermidade e à morte. Muitas vezes o neurótico vê isso melhor que nós outros. Ele teme crescer em maturidade porque reconhece, de uma maneira neurótica, é claro, que cada passo para cima o leva para mais perto da morte. O câncer é um crescimento. É um crescimento desproporcionado, no qual algumas células se desenvolvem de modo selvagem. O sol, de modo geral, faz bem para o corpo, mas quando a pessoa tem tuberculose, o sol faz muito mais bem para os TB bacilli e, portanto, as regiões afetadas do corpo precisam ser protegidas. Sempre que descobrimos que precisamos equilibrar um elemento contra o outro, verificamos a necessidade de outros critérios mais profundos que a ética unidimensional do crescimento. E surge a pergunta: qual é a relação entre a ética aqui sugerida e o sistema ético do cristianismo atual? O cristianismo precisa ser encarado realisticamente em termos daquilo em que se transformou, e não nos termos ideais propostos por Jesus. A ética cristã evoluiu a partir do sistema de justiça mostrado no início do Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente, ou seja, um conceito de justiça alcançado pelo equilíbrio do mal. A ética cristã e hebraica transferiu o foco para as atitudes interiores. Conforme um homem pensa em seu coração, assim ele é. A ética do amor acabou tornando-se o critério fundamental até mesmo do mandamento ideal: amai vossos inimigos. Mas no decurso desse desenvolvimento, esqueceu-se que o amor pelos inimigos é uma questão de graça. É, nas palavras de Reinhold Niebuhr, uma impossibilidade possível, que nunca será realizada num sentido real, exceto por um ato de graça. Seria preciso a graça para que eu amasse Hitler. Uma graça que eu não me sinto inclinado a pedir neste momento. Quando o elemento da graça é omitido, o mandamento amai vossos amigos torna-se moralista. É defendido como um estado em que a pessoa pode alcançar trabalhando o seu próprio caráter, um resultado de esforço moral. E aí temos algo muito diferente, uma forma extremamente simplificada e hipócrita de simulação ética. Essa forma leva àquelas calistenias morais que se baseiam em bloqueios da nossa percepção da realidade e que impedem as ações realmente valiosas que poderíamos fazer para melhorar o social. A pessoa religiosamente inocente, aquela que não tem a sabedoria da serpente, pode provocar danos consideráveis sem saber. Uma outra coisa que ocorreu na evolução cultural é que a ética do cristianismo em nossos tempos aliou-se, especialmente nos últimos 5 séculos, ao individualismo que surgiu na Renascença. Tornou-se cada vez mais a ética do indivíduo isolado, postado bravamente na sua situação solitária de integridade fechada em si mesma. A ênfase era colocada na fidelidade às próprias convicções. Isso foi verdade, em especial, no protestantismo sectário americano, com a forte influência do individualismo cultivado pela vida nos territórios de fronteira. Daí decorre a grande ênfase nos Estados Unidos sobre a sinceridade com que uma pessoa vive conforme suas próprias convicções. Idealizamos homens como Thoreau
que, supomos, viveu assim. Daí também a ênfase no desenvolvimento do próprio caráter, o que nos Estados Unidos parece ter sempre uma conotação moral. Woodrow Wilson chamou-o o caráter que torna alguém intolerável aos outros. A ética e a religião tornaram-se uma questão de domingo, sendo que os dias da semana foram relegados a ganhar dinheiro, o que a pessoa sempre fazia de modo a manter impecável o seu caráter. Tivemos então a curiosa situação do homem de caráter impecável a dirigir uma fábrica que explorava inescrupulosamente seus milhares de empregados. É interessante notar que o fundamentalismo, aquela forma de protestantismo que mais enfatiza os hábitos individualistas de caráter, tende a ser aceita mais nacionalista e belicosa, e também a que rejeita com maior virulência qualquer forma de aproximação internacional com a China ou a Rússia. Não precisamos, na verdade não podemos, abandonar a nossa preocupação com a integridade e os valores individuais. Estou propondo que aquilo que ganhamos em termos individuais desde a Renascença seja equilibrado com a nossa nova solidariedade, com a responsabilidade que voluntariamente assumimos pelos homens e mulheres, nossos semelhantes. Nestes dias de comunicação de massa, não podemos mais ser indiferentes às necessidades dos nossos semelhantes. Ignorá-los é expressar o nosso ódio. A compreensão, comparada ao amor ideal, é uma possibilidade humana. Compreensão pelos nossos inimigos, bem como pelos nossos amigos. Existem na compreensão os começos da compaixão, da piedade e da caridade. Isso pressupondo que as potencialidades humanas não se realizam apenas por um movimento ascendente, mas também por um aumento na área de ação descendente. Como diz Daniel Berrigan, abre aspas, cada passo para frente também escava as profundezas para as quais, do mesmo modo, seguimos. Fecha aspas. Não devemos mais sentir que as virtudes serão ganhas apenas por deixarmos os vícios para trás. Subir a escada, em termos éticos, não deve ser definido em função daquilo que deixamos para trás. Caso contrário, a bondade deixa de ser o bem e passa a ser um orgulho arrogante no nosso próprio caráter. Também o mal, se não é equilibrado pela capacidade para o bem, torna-se insípido, banal, covarde e indiferente. Na verdade, a cada dia nos tornamos mais sensíveis tanto ao bem quanto ao mal. E essa dialética é essencial para a nossa criatividade. Admitindo com franqueza nossa capacidade para o mal, depende de rompermos a nossa pseudo-inocência. Admitindo com franqueza nossa capacidade para o mal, depende de rompermos a nossa pseudo-inocência. Enquanto preservarmos o nosso pensamento unidimensional, poderemos encobrir nossos atos alegando inocência. Essa fuga antediluviana da consciência não é mais possível. Somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos e também somos responsáveis por nos conscientizarmos, tanto quanto possível, dessas consequências. Na psicoterapia, é muito difícil para a pessoa aceitar essa potencialidade ampliada para o mal que acompanha a capacidade para o bem. Os pacientes estão demasiado acostumados a assumir sua própria impotência. Qualquer percepção direta de sua força desequilibra sua orientação para a vida. E eles não sabem o que fazer se tiverem que admitir o mal que existe dentro deles. É uma bênção considerável uma pessoa perceber que tem um lado negativo como todo mundo, que o daemônico tem potencialidades tanto para o bem quanto para o mal, e que ela não pode nem reprimi-lo, nem viver sem ele. Também é benéfico quando a pessoa chega a ver que grande parte de suas realizações está ligada aos próprios conflitos que esse impulso daemônico engendra. Essa é a sede da experiência de que a vida é uma mistura de bem e de mal, de que não existe o bem puro e de que, se o mal não existisse enquanto potencialidade, o bem tampouco poderia existir. Se o mal não existisse enquanto potencialidade, o bem
tampouco poderia existir. A vida consiste em alcançar o bem, não isolado do mal, mas apesar dele. Capítulo 37. A cura do mal humano. M. Scott Peck. O problema do mal é, na verdade, um mistério imenso. Ele não se submete facilmente ao reducionismo. Veremos que alguns aspectos do mal humano podem ser reduzidos a uma dimensão que pode ser manipulada pela investigação científica adequada. No entanto, as peças desse quebra-cabeça são tão interligadas que sua observação isolada é difícil e provoca distorções. Além disso, o tamanho desse quebra-cabeça é tão imponente que não podemos, na verdade, esperar obter mais que simples lampejos do quadro geral. Do mesmo modo que ocorre com qualquer tentativa inicial de exploração científica, teremos como resultado mais perguntas que respostas. O problema do mal, por exemplo, dificilmente pode ser separado do problema da bondade. Se não houvesse bondade no mundo, nem sequer estaríamos aqui discutindo o problema do mal. É uma coisa estranha. Dezenas de vezes, os pacientes ou conhecidos me perguntam: Dr. Peck, por que existe o mal no mundo? Mas ninguém em todos esses anos jamais me perguntou: por que existe o bem no mundo? É como se assumíssemos de modo automático que este é, pela sua própria natureza, um mundo bom, que foi, de algum modo, contaminado pelo mal. Em termos dos nossos conhecimentos científicos, é realmente mais fácil explicar o mal. As leis naturais da física explicam por que as coisas se deterioram, mas já não é tão fácil assim compreender por que a vida precisa evoluir para formas cada vez mais complexas. O fato de que as crianças podem mentir, roubar e trapacear é uma observação rotineira. Mas o admirável é que elas muitas vezes crescem e se tornam adultos realmente honestos. A preguiça, mais que a atividade, é a regra geral. Se pensarmos seriamente sobre isso, talvez fizesse mais sentido supor que este é, pela sua própria natureza, um mundo mau, que foi de algum modo misterioso, contaminado pela bondade, do que o contrário. O mistério da bondade é ainda maior que o mistério do mal. Dar o nome correto a alguma coisa confere-nos um certo poder sobre ela. Ao conhecer o seu nome, conhecemos algo sobre as dimensões da sua força. Quando tenho um solo firme sobre o qual me apoiar, posso me dar o luxo de ser curioso quanto à sua natureza. Posso me dar o luxo de me mover na sua direção. Primeiro, é necessário que tracemos a distinção entre o mal e o pecado comum. Não são os pecados em si que caracterizam as pessoas más, e sim a sutileza, a persistência e a consistência de seus pecados. Isso ocorre porque o grande problema do mal não é o pecado, mas a recusa em admitir o próprio mal. As pessoas más podem ser ricas ou pobres, educadas ou ignorantes. Pouco existe de dramático a respeito delas. Elas não são chamadas de criminosas. Com muita frequência, trata-se de cidadãos respeitáveis, professores de escolas dominicais, policiais, banqueiros ou membros ativos da Associação de Pais e Mestres. Como isso é possível? Como podem elas ser más e não serem chamadas de criminosas? A chave está na palavra chamadas. Elas são criminosas na medida em que cometem crimes contra a vida e a vitalidade, mas, exceto nos raros casos em que alcançam um grau extraordinário de poder político que as liberta das restrições ordinárias, como um Hitler, seus crimes são tão sutis e encobertos que não podem ser claramente chamados de crimes. Passei um bom tempo trabalhando em prisões com elementos designados como criminosos. Quase nunca os senti como pessoas más. É óbvio que eles são perniciosos, e geralmente o são de modo repetitivo, mas existe uma certa aleatoriedade na sua perniciosidade. Além disso,
embora para as autoridades eles costumem negar qualquer responsabilidade por suas más ações, existe uma qualidade de abertura na sua perversidade. Eles próprios são os primeiros a mostrá-la, alegando que foram pegos exatamente porque eram criminosos honestos. O verdadeiro mal, dirão eles, está sempre fora da cadeia. É claro que essas afirmações buscam a autojustificação, mas acredito que, em geral, são corretas. Os presidiários quase sempre recebem este ou aquele tipo de diagnóstico psiquiátrico padrão. Esses diagnósticos cobrem toda a gama dos rótulos e correspondem, em termos leigos, a qualidades como a loucura, a impulsividade, a agressividade ou a falta de consciência. Mas os homens e mulheres sobre os quais falarei, tais como os pais de Bob, não possuem esses problemas tão evidentes e não se encaixam claramente nos nossos rótulos psiquiátricos rotineiros. Não porque os maus sejam saudáveis, mas simplesmente porque ainda não desenvolvemos uma definição para a sua doença. Já que estabeleço uma distinção entre as pessoas más e os criminosos comuns, é evidente que também estou estabelecendo uma distinção entre o mal enquanto característica da personalidade e as más ações. Em outras palavras, más ações não tornam má uma pessoa. Caso contrário, seríamos todos maus, pois todos nós praticamos más ações. Em termos mais amplos, pecar é definido como errar o alvo, ou seja, pecamos toda vez que deixamos de acertar a marca no centro do alvo. O pecado é nada mais nada menos que o fracasso em sermos continuamente perfeitos. Já que é impossível para nós ser continuamente perfeitos, somos todos pecadores. Falhamos, rotineiramente, em fazer o melhor de que somos capazes, e com cada fracasso, cometemos um tipo de crime, contra Deus, contra nossos semelhantes ou contra nós mesmos, se é que não abertamente contra a lei. É claro que existem crimes de maior e de menor magnitude, mas é um erro pensar sobre o pecado ou o mal como uma questão de graduação. Talvez pareça menos odioso lograr o rico do que lograr o pobre, mas ainda assim é um logro. Aos olhos da lei, existem diferenças entre defraudar uma empresa, lançar uma falsa dedução na declaração do imposto de renda, colar numa prova, dizer à esposa que precisa fazer hora extra quando você a está traindo, ou dizer ao marido ou a você mesma que não teve tempo de pegar as camisas na lavanderia quando você passou 1 hora ao telefone conversando com uma amiga. É evidente que algumas coisas são mais perdoáveis que outras, e talvez ainda mais diante de certas circunstâncias. Mas permanece o fato de que são, todas elas, mentiras e traições. Se você é escrupuloso o suficiente para não ter feito nenhuma dessas coisas recentemente, então pergunte-se se existe alguma maneira pela qual você tenha mentido para si mesmo, ou tenha enganado a si mesmo, ou tenha sido menos do que poderia ser, o que é uma autotraição. Seja totalmente honesto consigo mesmo e você perceberá que peca. Se não o percebe, então você não é totalmente honesto consigo mesmo. E isto é, em si, um pecado. Trata-se de uma verdade inescapável. Somos todos pecadores. Se as pessoas más não podem ser definidas pela ilegalidade de seus atos, nem pela magnitude de seus pecados, então como iremos defini-las? A resposta é pela consistência de seus pecados. Embora sutil, sua perniciosidade é admiravelmente consistente. Isso ocorre porque aqueles que cruzam a linha se caracterizam pela recusa absoluta em tolerar o senso de sua própria natureza pecadora. Mais do que qualquer outra coisa, o que nos afasta do mal é exatamente esse senso da nossa própria natureza pecadora. As variedades da perversidade humana são múltiplas.
Como resultado de sua recusa em tolerar o senso de sua própria natureza pecadora, os maus tornam-se incorrigíveis devoradores de pecados. Minha experiência mostra, por exemplo, que eles são pessoas espantosamente ávidas. Logo, são mesquinhos, tão mesquinhos que seus presentes podem ser mortíferos. Em A Estrada Menos Percorrida, comecei sugerindo que o pecado fundamental seria a preguiça. Depois, sugeri que talvez fosse o orgulho, pois todos os pecados são reparáveis, exceto o pecado de acreditarmos que somos sem pecado. Mas discutir qual o maior pecado talvez seja, em certo nível, uma questão acadêmica. Todos os pecados são uma traição ao divino e aos nossos semelhantes, e nos isolam deles. Como disse um profundo pensador religioso, qualquer pecado pode transformar-se num inferno. No entanto, uma característica predominante do comportamento daqueles a quem chamo maus é a busca de um bode expiatório. Já que em seus corações se consideram acima de censura, eles precisam escoicear contra qualquer um que os censure. Eles sacrificam os outros para preservar sua autoimagem de perfeição. Já que em seus corações se consideram acima de censura, eles precisam escoicear contra qualquer um que os censure. Eles sacrificam os outros para preservar sua autoimagem de perfeição. Tomemos o simples exemplo do garoto de 6 anos que pergunta ao pai: Papai, por que o Senhor chamou a vovó de cadela? O pai esbraveja: Menino de boca suja, agora você vai ver. Vou ensiná-lo a não usar mais essas palavras sujas. Vou lavar a sua boca com sabão. Talvez isso o ensine a não dizer sujeira e a ficar de boca fechada quando eu mando. Arrastando o menino até o banheiro, o pai lhe inflige a punição. Em nome da disciplina correta, o mal foi cometido. A busca do bode expiatório age através de um mecanismo que os psiquiatras chamam de projeção. Já que os maus, no fundo, se sentem isentos de qualquer culpa, é inevitável que, quando estão em conflito com o mundo, eles invariavelmente achem que a culpa do conflito cabe ao mundo. Como precisam negar sua própria maldade, eles precisam ver os outros como maus. Eles projetam sua própria maldade sobre o mundo. Nunca pensam em si mesmos como maus. Por outro lado, consequentemente, veem muito mal nos outros. Aquele pai viu a ofensa e a impureza como existentes no filho e agiu para limpar a sujeira do filho. Mas sabemos que o pai é que era ofensivo e impuro. O pai projetou sua própria sujeira no filho e então agrediu o filho em nome da boa educação. O mal, portanto, frequentemente é cometido para achar um bode expiatório e as pessoas que rotulo como más são crônicos buscadores de bodes expiatórios. O mal, portanto, frequentemente é cometido para achar um bode expiatório, e as pessoas que rotulo como más são crônicos buscadores de bodes expiatórios. Em The Road Less Traveled, defini o mal como o exercício do poder político, ou seja, a imposição de nossa vontade sobre os outros por coerção aberta ou encoberta para poder evitar o crescimento espiritual. Em outras palavras, a pessoa má ataca os outros em vez de enfrentar seus próprios fracassos. O crescimento espiritual exige o reconhecimento de nossa necessidade de crescer. Se não conseguimos reconhecê-la, não temos outra escolha senão tentar erradicar a evidência de nossa imperfeição. O estranho é que as pessoas más frequentemente são perniciosas porque estão tentando destruir o mal. O estranho é que as pessoas más frequentemente são perniciosas
porque estão tentando destruir o mal. O problema é que elas erram o loco do mal. Em vez de destruir os outros, elas deveriam estar destruindo essa doença dentro delas mesmas. Como a vida muitas vezes ameaça sua autoimagem de perfeição, elas estão sempre envolvidas em odiar e destruir a vida, geralmente em nome do puritanismo. Mas o problema talvez não seja tanto que elas odeiem a vida, mas que elas não odeiem a parte pecadora de si mesmas. Qual é a causa desse fracasso em odiar o próprio mal? Desse fracasso em estar descontente consigo mesmo, que parece ser o pecado central que está na raiz do comportamento de busca de um bode expiatório daqueles a quem chamo maus? A causa não é, acredito eu, falta de consciência. Não. Existem pessoas, tanto na cadeia quanto fora dela, que parecem ter uma extrema falta de consciência ou superego. Os psiquiatras as chamam de psicopatas ou sociopatas. Isentas de culpa, elas não apenas cometem crimes, como frequentemente podem cometê-los com uma espécie de descuidado abandono. Não existe um padrão ou um sentido na sua criminalidade. Esta não se caracteriza particularmente pela busca de um bode expiatório. Isentos de consciência, nada, incluindo sua própria criminalidade, parece incomodar ou preocupar os psicopatas. Eles parecem estar quase tão felizes dentro da cadeia quanto fora dela. Eles tentam esconder seus crimes, mas seus esforços para fazê-lo geralmente são débeis, descuidados e mal planejados. Às vezes, referimos-nos a eles como imbecis morais, e existe quase uma qualidade de inocência nessa sua falta de preocupação e interesse. Esse não é o caso daqueles a quem chamo maus. Extremamente dedicados a preservar sua autoimagem de perfeição, eles estão sempre envolvidos no esforço de manter a aparência de pureza moral. Eles se preocupam muito com isso. Têm uma aguda sensibilidade às normas sociais e ao que os outros poderiam pensar deles. Vestem-se bem, não se atrasam para o trabalho, pagam seus impostos e, exteriormente, parecem viver vidas que estão acima de qualquer censura. As palavras imagem, aparência e exteriormente são cruciais para entendermos a moralidade das pessoas más. Embora pareçam não ter nenhum motivo para ser boas, elas desejam intensamente parecer boas. Sua bondade existe ao nível da simulação. Ela é, na verdade, uma mentira. É por isso que elas são os filhos da mentira. Na verdade, a mentira não se destina tanto a enganar os outros quanto a enganar a elas mesmas. Elas não podem tolerar e nem tolerarão a dor da autocensura. O decoro com o qual conduzem suas vidas é mantido como um espelho no qual se veem puritanamente refletidas. Mas o auto-engano seria desnecessário se os maus não tivessem nenhum senso de certo e de errado. Só mentimos quando estamos tentando encobrir algo que sabemos ser ilícito. Alguma forma rudimentar de consciência precisa preceder o ato de mentir. Não há necessidade de esconder algo, a menos que primeiro sintamos que algo precisa ser escondido. Chegamos agora a uma espécie de paradoxo. Afirmei que as pessoas más sentem que são perfeitas. Porém, acredito que ao mesmo tempo elas têm um sentimento não reconhecido de sua própria natureza má. Na verdade, é exatamente desse sentimento que elas estão freneticamente tentando escapar. O componente essencial do mal não é a ausência de um sentimento de pecado ou imperfeição, mas a indisposição para tolerar esse sentimento. A um só tempo, os maus percebem seu próprio mal e tentam desesperadamente evitar essa percepção. Em vez de terem sido abençoados com a falta de um senso de moralidade, como o psicopata, eles estão sempre preocupados em varrer a evidência de sua maldade para debaixo do tapete de sua própria consciência. O problema não é um defeito de consciência, mas sim o esforço para negar à consciência os seus direitos. Tornamo-nos maus
ao tentar nos esconder de nós mesmos. A perversidade das pessoas más não é cometida de modo direto, mas de modo indireto, como parte do processo de ocultação. O mal se origina não da ausência de culpa, mas do esforço de escapar à culpa. Acontece com frequência, portanto, que os maus sejam reconhecidos pelos seus próprios disfarces. A mentira pode ser percebida antes do delito que ela se destina a esconder. A ocultação antes do fato. Vemos o sorriso que esconde o ódio, a atitude melíflua e untuosa que mascara a raiva, a luva de veludo que encobre o punho. Por serem os maus grandes especialistas em disfarces, nem sempre é possível descobrir a natureza exata de sua malícia. O disfarce geralmente é impenetrável, mas podemos captar vislumbres do estranho jogo de esconde-esconde na obscuridade da alma, no qual a alma humana foge de si mesma, evita a si mesma, se esconde de si mesma. Em The Road Less Traveled, sugeri que a preguiça ou o desejo de escapar ao sofrimento legítimo está na raiz de todas as doenças mentais. Aqui estamos também falando de evitar e fugir da dor. Mas o que distingue os maus de nós, pecadores mentalmente doentes, é o tipo específico de dor da qual eles estão tentando fugir. Em geral, eles não são pessoas preguiçosas ou que evitam a dor. Ao contrário, é provável que eles se empenhem mais do que a maioria das pessoas no seu esforço contínuo para obter e manter uma imagem de alta respeitabilidade. Eles talvez se submetam voluntariamente, até mesmo ansiosamente, a grandes dificuldades nessa sua busca de status. Existe apenas um tipo específico de dor que eles não conseguem tolerar: a dor de sua própria consciência, a dor de perceber sua natureza pecadora e sua imperfeição. Já que farão quase tudo para evitar a dor específica que vem do autoexame, em circunstâncias normais, os maus seriam as últimas pessoas a procurar psicoterapia. Os maus odeiam a luz da bondade que os desvenda, a luz do escrutínio que os expõe, a luz da verdade que penetra sua simulação. A psicoterapia é um processo de lançar luz por excelência. Exceto pelos mais tortuosos motivos, seria mais provável que uma pessoa má escolhesse qualquer outra rota concebível do que o divã do psiquiatra. A submissão à disciplina da autoobservação exigida pela psicanálise parece-lhes, na verdade, um suicídio. A mais significativa razão pela qual a consciência conhece tão pouco sobre a maldade humana é que os maus são extremamente relutantes em se deixar examinar.